Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 36 da nossa leitura da palavra, estamos dando início ao livro de Números. O livro de Números tem esse nome por causa de 2 censos que foram realizados para a contagem do povo de Israel. O primeiro foi logo depois da saída do Egito, o segundo pouco antes da entrada em Canaã, na Terra Prometida, 40 anos depois. O livro de Números foi escrito entre 1440 e 1400 a.C. e Moisés foi o autor. A mensagem do livro de Números aos crentes até os dias de hoje é sobre a guerra espiritual que estão travando. É o livro do serviço e caminhar do povo de Deus. O livro de Números, essencialmente, preenche a lacuna entre os israelitas recebendo a lei em Êxodo e Levítico e a sua preparação para entrar na Terra Prometida, Deuteronômio e Josué. A maioria dos eventos do livro de Números se realiza durante a peregrinação dos israelitas no deserto. Obediência e rebelião seguidas de arrependimento e bênção faz parte de todo o livro, assim como todo o Antigo Testamento. O livro de Números também contém a instrução e preparação de Deus do seu povo para entrar na terra prometida de Canaã. Este livro é mencionado no Novo Testamento muitas vezes devido à sua importância, destacando a bondade e severidade de Deus. A severidade de Deus é vista na morte da geração rebelde no deserto, aqueles que nunca entraram na terra prometida, e a bondade de Deus é realizada na nova geração. Deus protegeu, preservou e proveu para essas pessoas até que finalmente possuíram a terra prometida. Isso nos lembra da justiça e do amor de Deus, que sempre estão em harmonia soberana. Assim como os israelitas vagaram pelo deserto 40 anos por causa de sua desobediência, também Deus às vezes nos permite andar longe dele e sofrer a solidão e a falta de bênçãos quando nos rebelamos contra ele. Mas Deus é fiel e justo, e assim como ele restaurou os israelitas para o seu legítimo lugar no seu coração, ele sempre vai restaurar os cristãos ao lugar de bênção e comunhão íntima com ele, se nos arrependermos e nos voltarmos para ele. Vamos à leitura? Hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500.
Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão.
Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas. Estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Elisaf, filho de Deuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e esses marcharão no último lugar segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. Número e ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: Fazes chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo.
Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libinitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, e dos Hebronitas, e dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens de idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: Conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés:
Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedam o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.